Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Mariana Mendes, do Ateliê Colibri, e hoje eu vou ensinar você a fazer um gorro de crochê. Para você que é iniciante ou já é experiente, você vai fazer um gorro lindo desse com um único ponto de crochê. Então, o que a gente vai precisar para poder confeccionar o nosso gorro? Eu vou utilizar um novelo de lã para tapete. Para tapete é o nome da lã, tá? Você pode adquirir essa lã no nosso site, né, do Ateliê Colibri. E lá você tem todas as cores que você desejar. Então, um novelo desse. Eu vou utilizar uma agulha de crochê 4,5, uma tesoura e uma fita métrica. Então, para fazer esse gorro, é uma forma muito simples de fazer e vai ser um gorro adulto. Então, por isso que a gente precisa da fita. Com esse fio de lã, você pode utilizar até uma agulha 5,5, tá? Isso depende muito de como que é o seu pó. Então, aqui a gente puxa o meio. E aí, a gente vai fazer a correntinha normal. Então, aqui já fixei. E aí, a gente vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, aqui eu fiz 30 correntinhas. Vamos ver se essas 30 correntinhas, qual os centímetros, qual a medida que ela tem. Então, eu venho 21. Para fazer uma touca de adulto, dessa daqui, eu quero chegar nos 25. Então, se eu fiz 30, preciso fazer mais um pouco. Vamos lá. 32, 33. 38. Deixa eu ver. E aí, você vai medindo, porque tudo vai... Ah, foi, ó, 26. Vamos manchar. 37, 36. Deixar com 35. Tudo vai variar, tá? Conforme a agulha que você utilizar. Aqui, ó, o meu deu 25, ó. Um pouquinho mais até. Mas vamos ficar aqui nesses 25. Então, voltando, né? Vai variar conforme a agulha que você utilizar e o fio que você utilizar, tá? Os pontos, eles variam muito, conforme cada um faz. Então, você vai na medida. Então, uma touca de adulto, mais ou menos 25 centímetros. E aí, você vê uma criança, né? Com criança dá para você fazer aí com 15 centímetros. E aí, depois que vocês vão ver a touca prontinha, você vai ter uma ideia melhor da medida dela. Então, aqui eu fiz as correntinhas. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ela todinha de meio ponto alto. Então, aqui, gente, é carreira sobre carreira. Eu vou fazer essa primeira aqui com vocês. E depois eu vou mostrar, porque a gente vai fazer aquele ponto sanfonado. Então, o que eu faço? Eu laço a agulha, e aí eu não vou entrar aqui nessa primeira casinha, eu entro nessa segunda, pego nessa alcinha, puxo, fico com 3. Pego, passo nos 3. Esse é o meio ponto alto. Então, eu laço, aqui é o meu primeiro
meu próximo ponto. Venho nessa alcinha, pego, fico com 3, pego, puxo os 3. Vem, ó, venho, laço, entro nessa alcinha, pego, fico com 3, passo nos 3. Laço, entro, puxo, pego, puxo. Tá vendo? Tipo um mantra. Laço, entro, pego, fico com 3, pego, passo nos 3. Laço, entro, pego, fico com 3, passo nos 3. Ó, esse é o meio ponto alto. Então, a gente vai seguir com esse ponto até aqui no último Vzinho. Então, vamos lá. Laço, entro e puxo. E assim a gente segue até lá. Aqui, chegando no final, tá vendo? Tá finalizando já minha carreira. Eu ainda tenho este ponto e tenho mais esse. Pronto, esse foi o último. Acabou aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho e aí eu vou trabalhar, só vou pegar nessa alcinha. Tá vendo que você virando o seu trabalho de frente aqui, ó, vindo por cima dele, você vai ver os Vzinhos, tá vendo? Um Vzinho, Vzinho. Cada Vzinho desse é um ponto. Só que, em vez de eu pegar aqui, nesses dois, para passar dentro aqui, eu vou pegar só essa alcinha de trás, tá? Por quê? Ele vai dar esse efeito sanfona. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar por esse primeiro ponto. Tem gente que faz uma correntinha e aí já vai pro próximo. Eu gosto de fazer direto aqui, ó. Eu laço, tá? Entro, pego só essa alcinha, fico com 3, puxo os 3. Eu laço só nessa alcinha e passo. Só nessa alcinha. Só vou pegando na alcinha de trás e fazendo o mesmo ponto que é o meio ponto alto. E assim eu sigo até o final da carreira. Tá vendo como ele fica? Ele vai ficar com esse efeito aqui. Vamos lá. Chegamos aqui no final, continuo olhando de cima. Tenho esse aqui ainda para pegar. Tenho esse aqui para pegar. E se você olhar de cima, eu ainda tenho um V aqui. Porque se eu paro aqui, ó, meu trabalho vai começar a comer. E ele vai ficando torto. Então, como aqui no começo eu peguei desde o primeiro da onde eu estava saindo, esse aqui também eu vou até o fim. Então, eu ainda tenho aqui um Vzinho, ó. O trabalho por si já diz, gente. Ó, aqui. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Virar novamente meu trabalho. Então, vai ser assim até o fim. Que aí a gente vai ver a largura, né? O quantas carreiras que a gente vai fazer para fazer a circunferência da cabeça. Então, essa é uma forma super simples de fazer o gorro. E fácil, todo mundo consegue, é um gorro legal, ele é bem flexível, não tem erro. Então, eu vou fazer mais essa carreira para vocês verem como que é, tá? Porque a gente fez uma, que é o base, fizemos o primeiro sanfona, e agora a gente vai fazer o segundo, só para vocês verem aqui como que vai ficando o efeito. Então, novamente, eu laço, entro aqui nesse meu primeiro, tá vendo?
e laço. Vai ser ela todinha assim. E tá vendo? Sempre nesse outro. Outra alcinha. Não pego aqui, pego aqui. E meio ponto alto. Nela todinha. Você pode fazer o ponto que você quiser, tá? Você pode fazer o ponto baixo, ponto alto. Eu gosto de trabalhar com meio ponto alto. Eu acho que ele não é nem tão grande, nem tão pequeno. E ele é um ponto bem bonito. E essa é uma lã bem boa de trabalhar, porque ela não é tão fina, não é tão grossa, ela rende bem. Ela é bem acessível, acho que o valor dela é muito bom por ela ser lã, né? Pura lã. Olha lá. Chegamos aqui no final da carreira, novamente. Olhando de cima o nosso trabalho. Eu vou laçar, vou entrar, pegar a alcinha só de trás e puxar. Aqui eu ainda tenho. Tá vendo, ó? Pego aqui, não aqui. Aqui. E aqui eu vou entrar nessa aqui, que é a última. Ó. Percebe que ela fica uma sanfona, olha. Tá vendo? Porque toda hora eu estou virando o meu trabalho. Viro. Ela vai ficando assim um pouquinho tortinha, normal, porque daqui a pouco ela começa a sentar, conforme ela vai crescendo. Então, você vai seguir esse trabalho. Vamos ver vamos fazer aqui, já fizemos 1, 2, 3 carreiras. Então, eu volto quando eu tiver na 10ª carreira, para você ver, e a gente vai medindo junto e vamos fazendo passo a passo. Então, agora a gente segue a mesma coisa, o mesmo passo que você fez na primeira e na segunda carreira, a gente vai até o fim. Então, vamos lá. Então, eu fiz mais 10 carreiras, fora aquelas 2 que a gente já tinha feito, né? A gente tinha feito 3, né? 1, 2, 3. E aí, depois eu completei aqui para que desse um total de 12 carreiras. Então, a gente consegue até contar por essas, tá vendo? Forma uma sanfona. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, fica até fácil, ó, de você contar. Só que essa touca, além de ela ser super fácil de fazer, a nossa medida da circunferência da cabeça vai ser essa daqui, não esse daqui, né? Ela não vai ser fechada assim. Ela vai ser fechada assim. Então, aqui não dá uma touca. Vai variar de cabeça para cabeça, tá? Uma média. Você vai pegar a medida da tua nuca e você vai vir girando a sua cabeça. A minha deu 55 centímetros. Então, eu fiz até agora, eu tenho aqui 15 centímetros. Eu preciso chegar até uns 50. Então, eu vou fazer, olha, muito ainda, tá? E aí, depois, eu mostro para vocês, e aí você vai seguindo carreira normal. Então, você mede na sua cabeça e vai pondo. Vamos fazer junto até chegar aqui nos 40. Porque como ela é flexível, é bom a gente ir fazendo e medindo a nossa cabeça. Tá? Se é para uma criança, a gente vai tirar uma média,
sabe? Não tenho como te passar, 10 centímetros, 20 centímetros. Não, a gente vai tirar uma média, porque ela é flexível. Então, tem criança que tem cabeça maior, tem criança que tem cabeça menor. Então, eu gosto dessa touca porque, além dela ser bonita, você pode também dobrar aqui a beirada, fica bem legal. Então, a gente vai seguir. Eu não sei quantas carreiras eu vou precisar fazer ainda para dar 40, mas até 40 centímetros. Então, eu vou crescer mais o meu trabalho e depois eu volto aqui e mostro para vocês como ficou. Então, cheguei nos 40 centímetros. Olha como tá ficando lindo. Viu o acabamento do sanfona? Que vai pegando sempre na correntinha de trás. Ele dá esse... Então, ela tem uma flexibilidade maior. Então, vamos medir. Para medir, eu não preciso esticar, tá? Dessa forma mesmo. 40 centímetros. Para minha cabeça, deu ali 55 centímetros. Mas eu não preciso fazer exatamente com 55 centímetros, porque ela tem essa elasticidade. E normalmente a lã também ela vai cedendo um pouco, né? Ela vai criando essa forma, dando essa forma. Se for para uma criança, aqui já dá, tá vendo? Então, o que que é essa touca? Esse gorro, né? A gente vai fechar e vai franzir aqui. Olha, isso aqui já fica um gorro. Super simples. Ah, mas a criança tem uma cabecinha menor. Não tem problema, a gente dobra depois aqui. E ela fica um gorro que pode usar até quando ela for maior. Mas, como agora a gente está fazendo um gorro para adulto, dentro dessa medida que eu passei no início do vídeo, eu vou continuar até eu chegar nos 52, 53 centímetros. Então, vamos lá. Deixa eu medir aqui, mostrar para vocês. 48. E eu parei o meu, por quê? Eu medi na minha cabeça. A medida na fita da minha cabeça dava dando 55 centímetros. E aí você viu o quanto eu posso reduzir em relação quando o trabalho ele for sanfonado, justamente por ele ser extremamente maleável. Então, olha, né? Quando você coloca na cabeça, ele fica mais maleável. Então, essa medida aqui foi o suficiente para minha cabeça. Então, vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar, fazer emenda aqui e depois aqui. Mas aqui a gente vai fazer de uma outra forma. Então, vamos pegar esse aqui. Esse aqui eu vou dobrar, tanto faz, tá, gente? Do lado, tá? Se você vai assim ou assim, porque ele não tem do avesso e o certo, porque nós, né, fizemos um vai e volta. Então, eu venho aqui, dobro ao meio. Ó, a minha aqui, minha alcinha ficou desse lado de cima. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha agulha. Puxo aqui um pouco. E vou entrar aqui, tá vendo? Aqui foi a nossa primeira, a correntinha que nós fizemos. Eu vou entrar nesse primeiro aqui, buraco, entrando nesses dois, tá? Então, eu venho e vou fazer só ponto baixíssimo. Puxo. Só que aqui, eu tava aqui com a minha argolinha, só que para eu emendar esse lado e o outro, agora eu vou precisar entrar. Então, eu vou continuar pegando só essa alcinha de trás, tá? Não essa, não as duas, essa. Eu venho aqui e venho aqui. Baixíssimo. Eu cuido para eu não pressionar muito, não puxar muito, para ele não ficar muito enrugadinho. Eu venho aqui e aqui. Bem frouxinho, tá vendo? Eu nem troquei a agulha, não peguei uma agulha mais fina. Tô fazendo com a mesma agulha. Aqui eu sempre vou arrumando, né, ajustando para ele ficar certinho. Se você quiser colocar um prendedor, tá? Você pode colocar. Eu vou fazer dessa forma. Então, eu venho aqui e aqui.
aqui e aqui. Só nesse primeiro que eu vou pegar essa uma alcinha. Então, eu entro aqui e aqui nos dois. Entendeu? Tá dando pra ver? Ó. Eu entro aqui nessa alcinha e nessa aqui eu entro nos dois. E puxo. Entro aqui e aqui nos dois. Entro aqui e aqui nos dois. Tá vendo? Olha aqui todo o fechamento. Não puxo muito, porque o ponto baixíssimo, ele tende a puxar, né? Então, só para ele não ficar tão apertado, a gente faz ele bem, bem frouxinho. Aqui. E aqui a gente segue até o final aqui da carreira, até chegar aqui. Aí, chegando aqui no final, ó, eu venho aqui. Tenho esse. Entro nesse aqui. E aqui, ó. Pego nesse. Você vai ver que tem um Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um Vzinho. Eu vou entrar aqui, ó. Baixíssimo. Ó lá. Fechou. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar. Faço aqui meu nozinho. Deixo aqui esse fio, depois a gente esconde. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma linha, vou cortar um pedaço, vai. O suficiente que a gente consiga passar ela todinha aqui no zigue-zague, porque depois a gente vai puxar, ele vai franzir. Então, eu corto. Tá vendo, ó? Você pode tirar a medida assim, mais ou menos, colocando nela que fique um tantinho aqui pra fora. Porque você vai puxar. Então, como que eu faço isso? Eu faço direto com a agulha. Eu venho aqui na metade do gorro. Vou sempre colocar, você vai ver que aqui, tá vendo? Esse aqui é o ponto, meio ponto alto que ficou, ó, nos cantos que nós fizemos, nas beiradas. Então, vamos entrar por aqui, vai. Aqui, eu entro aqui, é um zigue-zague, ó. Tá vendo? Ó, começo por aqui, ó. Olha lá. Começo por aqui, venho aqui. Passo aqui, venho aqui. Ó, um zigue-zague. Um zigue-zague bem no canto, tá? Ele não pode vir pra cá. Pra cá. Por quê? Porque quando a gente puxar, ele não vai ficar sobrando muita touca pra cá. Eu venho aqui. E nem pegar muito na beiradinha, senão vai ficar repuxando. Aqui e aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui tá bom, ó. Eu pego aqui o meu fio. Se você quiser, pode fazer uma quantidade menor, tá? Pra não correr o risco de perder esse fio no meio do caminho, ó. Venho passando devagar, com paciência, com calma, pra gente não perder e não repuxar nenhuma linha. Venho pra cá, vou puxar uma ponta. Ó, já tá aqui. Eu viro meu trabalho e agora eu vou pegar daqui. Eu vou um pouco pegar daqui.
Será que minha agulha vai toda aqui? Eu acho meio arriscado, então eu vou pegar daqui, ó. Pego aqui. Pego aqui, pego aqui. Mesma coisa, tá vendo? Mesma coisa que eu fiz naquele lado, eu vou fazer nesse. Aqui. E quanto mais pontos certinhos que eu pego nesse zigue-zague, mais próximo, mais franzidinho ele fica. Aí. Ai. Cuido para não enroscar. E não sai puxando, tá, gente? Tem que ter paciência. E calma. Senão a gente puxa, a gente acaba puxando outro fio daqui. Agora eu venho daqui desse primeiro, entro e faço a mesma coisa. Aqui, aqui. Vamos lá. Ó, vem puxar fio. Eu solto ele e começo de novo. Aqui. Pronto. Esse aqui é aquele que a gente tinha feito o nó, né? Tinha terminado lá essa costura. E aí sobrou esses dois aqui. Nós estamos, ó. Olha que lindo. Então eu puxo bem. Por ser uma lã, essa lã para tapete, ela é uma lã bem grossa, né? Mais grossa do que as, né? Tem umas que são mais fininhas. Essa aqui é uma gramatura mais ou menos que a gente chama de não sei, né? De espessura. Então ela não é uma bem fininha, né? Ela é uma média, considerada uma lã média, um fio médio. E aqui ela vai ficar com esse acabamentinho, tá vendo? Quando eu puxar, ela não vai fechar totalmente como se fosse um fio mais fininho. E aí depois dá pra gente até fazer um pompom. Aqui eu venho, puxo tudo e, ó, cuidado, não faz com tanta força, sabe? Tipo, porque senão vai estourar o fio. Então a gente cuida. A gente coloca aqui nossa mão pra ver como é que tá. Aperto mais, aperto o quanto eu puder. Fechou? Eu dou mais um nó. Aí eu tenho esse nó aqui do meu acabamento. O que que eu vou fazer? Eu vou esconder. Eu gosto de esconder. Você pode usar uma agulha de tapeçaria para poder esconder. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria que fica mais fácil. Essa agulha aqui, né, tem que ser uma com a cabecinha bem aberta para poder entrar essa linha. E aí eu vou pegando, ó, e tô escondendo. Eu faço meio aleatório, assim, sabe? Procurando sempre pegar esse fio daqui de cima, não lá embaixo. Porque dependendo da cor, ou se você faz colorido, acaba aparecendo, né? Dependendo da cor que você emenda. Então, eu venho daqui, ó. Eu dou uma voltinha, vou escondendo. Quando você esconde aqui, perto da onde você costurou, fica mais fechadinho, tá vendo? O pontinho aqui, aí não aparece tanto. Desci bem.
Tem gente que dá nozinho, você pode dar também, tá? Mas eu acho que aqui já é o suficiente. Aqui sobraram esses 2 fios do que a gente repuxou. O que eu vou fazer? Vou esconder também. Eu vou arrematar ali. E venho pegando sempre o de cima. Você pode fazer isso com agulha de crochê, tá? É tranquilo também, ó, vou te mostrar. Se você não tem agulha de tapeçaria, não é por causa disso que não vai fazer. Então, aí você vem, pega e passa. Ó, coloca a agulha, vem e passa. Eu tô escondendo a linha. Corto. Tenho esse outro. Eu vou vir pra cá também. Eu vou colocar aqui na tapeçaria, aqui. Eu acho mais rápido. E para o vídeo não ficar aquela coisa longa para vocês, eu já vou. Porque daí ele já vai lá para baixo, tá vendo? Pegando só o fiozinho daqui. Pronto. O que a gente faz agora? Ah, tem esse aqui, ó, do comecinho. Esse aqui do comecinho, a gente traz ele pra cá. Sobe. Sobe, vai escondendo ele junto nessa emenda aqui que nós fizemos. Nesses pontos baixíssimos. Que nós fizemos dele. E aí, a gente desvira. Olha, então, um gorro super simples, fácil de fazer. Você pode fazer todos os tamanhos, tá? O que você vai aumentar é a largura dele. Então, assim, a altura dele, você também pode, né, fazer conforme você quiser. É uma cabecinha de bebê? Faz uma menor, né? Esse aqui é a altura da cabeça. E aí você pode dobrar, tá vendo? Olha que fofo. Então você pode fazer ele um pouco maior para uma criança e depois ela vai dobrando, que daí ela não perde tão rápido. Olha que lindo. Agora aqui a gente pode depois colocar um pompom. Isso daqui fica um material para um próximo vídeo. Mas essa é a forma de você fazer gorro, da forma mais simples possível, né, com um único ponto, e fica um gorro lindo. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, né, ativa aqui o sininho, dá uma curtida, que isso ajuda muito o canal, e espero que você possa fazer muitos e muitos gorros por aí. Até o próximo vídeo.